Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Chegamos ao capítulo 16 do Evangelho segundo João. Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé. Pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem a mim, nem a meu Pai. Sim, eu lhes digo estas coisas agora para que, quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. Eu não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me perguntará para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tantas coisas que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará porque lhe contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse: o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Mais um pouco, e vocês não me verão mais. Algum tempo depois, me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si: o que ele quer dizer com mais um pouco e vocês não me verão mais, e algum tempo depois me verão novamente, e vou para o Pai? E o que ele quer dizer com mais um pouco? Não entendemos. Jesus, percebendo que desejavam lhes perguntar sobre essas coisas, disse: vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e vocês não me verão, algum tempo depois me verão novamente? Eu lhes digo a verdade. Vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora, vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia não terão necessidade de perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pedirão em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão e terão alegria completa. Eu lhes falei destas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram: enfim, o Senhor fala claramente, não de maneira figurativa.
Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de lhe perguntar. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus disse: enfim, vocês creem? Mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Jesus está finalizando seu ministério. A cruz se aproxima rapidamente e ele traz uma revelação muito surpreendente. Jesus é o Emanuel, que significa o Deus conosco, o Deus entre nós. João narrou até aqui a manifestação de Deus no nosso meio. E foi extraordinário ver o Deus conosco, andando entre nós e colocando luz sobre sua própria criação. O pecado corrompeu e trouxe trevas, mas ele é a luz que revelou a verdade sobre todas as coisas. Ele chamou e reuniu alguns poucos discípulos, denunciou a nossa condição de pecado e anunciou a sua misericórdia. Curou enfermos, ressuscitou mortos, quebrou conceitos e preconceitos, mas agora diz para os seus discípulos: é melhor para vocês que eu vá. Sempre fico imaginando a face dos discípulos. João deve ter começado a chorar. Pedro deve ter ficado muito bravo. Tomé deve ter feito um ar de: isso não é possível. E cada um deve ter se perguntado: como assim? Como assim é melhor para nós? O que pode ser melhor do que o Emanuel, o Deus conosco? E Jesus vai anunciar o que é melhor do que o Deus conosco. É o Deus em nós, o Espírito Santo. Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Algumas traduções vão chamar ele de Consolador, outras de Encorajador. O nome no original é a palavra Paracletos, que significa chamado, convocado a estar do lado de alguém, convocado a ajudar alguém. E pode ser aplicado na Bíblia Sagrada como alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado. Pessoa que pleiteia a causa, um intercessor, no sentido mais amplo, ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro. Esse é o Paracletos, esse é o Espírito Santo. O dicionário Strong ainda vai dizer que o Espírito Santo, é destinado a tomar o lugar de Cristo com os apóstolos, depois de sua ascensão ao Pai, a conduzi-los a um conhecimento mais profundo da verdade cristã e dar-lhes a força divina necessária para capacitá-los a sofrer tentações e perseguições como representantes do reino divino. Isso é sensacional, não é? O próprio Deus habitando em nós para nos consolar e nos encorajar, para que possamos andar aqui e agora, em nome de Jesus. Você entende isso? Afinal, é isso que o Espírito Santo faz em nós, nos capacita para vivermos em nome de Jesus.
Afinal, ele é o Espírito de Jesus vivendo em nós. Você tem andado neste Espírito Santo? Tem recebido dele a capacitação, o encorajamento, o consolo, o direcionamento? Não esqueçamos da dimensão desta promessa. Ele vai nos ajudar, ele vai nos ensinar, ele vai nos anunciar verdades ainda mais profundas do que Jesus nos revelou, porque não estávamos prontos. Ele vai nos usar para convencer o mundo e a nós mesmos do pecado, da justiça e do juízo. Tem ideia do que isso significa? Isso é andar em nome de Jesus, representando o próprio Jesus, realizando as obras do Pai através do Espírito Santo. Que maravilhosa é essa verdade! É diante desta realidade que seremos tantas vezes rejeitados, perseguidos, porque Ele é rejeitado, Ele é perseguido. É neste contexto, e não em um contexto egoísta, que Jesus diz: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime, pois eu venci o mundo. Que palavra! Que esta palavra nos desperte para andar em nome de Jesus através do seu Espírito Santo. E que possamos nos alegrar nesta grande responsabilidade e honra. Que possamos nos submeter ao seu governo, ao governo do Espírito Santo, sendo encorajado por ele. E quando as aflições chegarem, que possamos desfrutar do consolo de sua presença. Que esta seja a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.